Graça e paz, estou aqui para compartilhar com você mais um vídeo. Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Uma outra tradução diz: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, sobre autoridade. Jesus, quando ele diz isso aos discípulos, ele fala sobre a autoridade que ele tinha, tanto no céu como na terra. Mas antes de Jesus vir ao mundo, ele já tinha autoridade lá no céu. Ele já detinha essa autoridade. No entanto, Jesus ele não tinha a autoridade sobre a terra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Então, quem pode exercer a autoridade da terra é o homem. Mas na queda, Adão entregou essa autoridade a Satanás. E dessa forma, o homem perdeu a autoridade na terra e Satanás vinha reinando. Mas Jesus, ele nasce de uma virgem, nasce de uma mulher, e sendo Deus, ele toma a forma humana, vive entre os homens, sofre, sente, ele passa por todas as agruras que um ser humano passa. E a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim, quero ler aqui para você: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós olhamos para essa revelação que o apóstolo tem, compartilha com a igreja, que Jesus, na forma de Deus, ele não teve essa usurpação de ser igual a Deus, mas ele se esvazia, ele se humilha, ele assume a forma humana e, convivendo aqui com os homens, então ele passa por todos os estágios. E quando eu olho para o estágio principal de Jesus, foi o estágio de ser discípulo, de ser filho. A gente lê nos evangelhos, uma das coisas que mais nós vemos é Jesus falando, tudo que ele fazia porque o Pai havia dito. Jesus, ele decidiu ser discípulo do Pai, ele decidiu ser discípulo de Deus. Ele falava que as obras que ele fazia, ele não fazia por si mesmo, mas o Pai nele fazia as obras. Então Jesus era o discípulo mais obediente, ele assume essa obediência. A prova crucial de Jesus da obediência foi ali o Getsemane, quando ele chega diante do Pai, diante daquela morte horrenda, diante de ver aquilo, ele é tomado de sobressalto, de medo, de tantas incertezas. Ele chega ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, não seja feito porém a minha vontade, mas a tua. 3 vezes Jesus clama a Deus, soa gotas de sangue, mas qual era a resposta? O silêncio. O silêncio era o sim de Deus, e ele vai para a cruz, ele morre naquela cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado. E ali Jesus demonstra o mais alto nível de obediência de um discípulo, porque discípulo é aquele que segue o seu mestre. Jesus é o verdadeiro discípulo, que seguiu o Pai em tudo aquilo que o Pai pediu, e ele faz, ele obedece, e ele morre, mas a morte não pôde detê-lo, e ao 3º dia ele ressuscita. E ele ressuscitando, por quê? Ele assume agora a autoridade na terra, porque agora ele com forma humana, ele sem pecado, ele passa por todos os estágios, e agora como filho de Deus, ressurreto, na forma humana, ele pode chegar diante dos discípulos dizendo: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto
ide e fazei discípulos. No próximo vídeo a gente avança nesse ide e fazei discípulos. Deus os abençoe, até o próximo vídeo.